Trazer as notícias do Esporte Clube do Recife. Carlos Miguel está chegando. O Sub-20 se despede com goleada. Goleada sofrida, dura goleada em favor do Náutico. O Sub-20 do Esporte acabou ontem tomando todos esses 4 gols que fizeram exatamente o momento de despedida do Campeonato Pernambucano nesse momento do Sub-20. Miguel, tudo bem? Boa tarde. Um abraço, Maílson, para você. Agora o Sport já virou a página em relação a essa goleada de 4-0 e já visa o jogo contra a equipe do Decisão na próxima quarta-feira, Ilha do Retiro, com a estreia confirmada do técnico Roger Silva. Finalmente vai estrear como técnico rubro-negro. Ele, como técnico, Márcio Goiano como auxiliar, os dois já estão regularizados. E aí eles vão comandar o time no banco de reservas do Sport, na Ilha do Retiro, diante do Decisão. Essa partida está sendo tratada como de suma importância para o Sport. É tanto que os jogadores folgaram no sábado, treinaram ontem, dia do jogo, e também já fizeram a movimentação hoje pela manhã. Trabalho de academia, Maílson, trabalho de força, e depois foram para o campo com atividades táticas e técnicas em um dos gramados, em um dos campos do CT José de Andrade Médici, em Paratibe. Amanhã tem treinamento, é o último que define o time, e aí é o grande mistério, saber qual o time do Esporte Clube do Recife, e na quarta-feira o jogo contra a equipe do Decisão. Eu já adianto, Maílson, que o Sport já está com cronograma de venda de ingressos para a partida contra o Decisão, e de novo tem promoção na ilha. Mulheres e crianças vão ter entrada gratuita na arquibancada frontal, que é uma das melhores visões do estádio Adelmar da Costa Carvalho, a Ilha do Retiro. Então, as mulheres que estão aí querendo levar seus filhos de até 7 anos e 11 meses vão poder entrar de graça neste setor. Nos demais setores do estádio, as mulheres vão pagar, e as crianças com essa faixa etária, repito, 7 anos e 11 meses, terão a gratuidade garantida também nos outros setores. Mas a promoção só vale para a arquibancada frontal. E aí, nesta segunda-feira, ou seja, hoje, já estão aí liberados a abertura do check-in para o torcedor sócio 87 já fazer o seu check-in. E aí, de forma escalonada, todas as demais categorias de sócios vão ter aí a sua oportunidade de fazer o check-in. Lembrando, o Sport está utilizando a biometria facial, e para quem ainda não foi na Ilha do Retiro, é bom fazer o cadastro na empresa, que inclusive o Sport tem como fornecedora de ingressos, para poder cadastrar a sua face e entrar com tranquilidade na próxima quarta-feira. Você trouxe também a questão do Roger Silva, né, que vai fazer sua estreia, e a perspectiva de ter todo mundo regularizado para esse jogo de estreia, porque acho que você falava ontem de 6 jogadores apenas que estavam regularizados, é isso? É isso, Maílson. O Sport não tem toda a equipe ainda pronta, né, para esta partida. Certamente vai ter que utilizar também de atletas da base, e eu estou buscando aqui nas minhas anotações o que eu falei na última sexta-feira em relação aos jogadores que estão regularizados com a camisa do Esporte Clube do Recife, porque nem todo mundo está regularizado. E tem um detalhe também, né? O Sport não tem ainda um time completo. O Sport vai ter que realmente utilizar de jogadores da base para poder montar essa equipe. Nem que sejam 2 ou 3 atletas que atuaram aí no Sub-20 nesses 3 primeiros jogos. Por exemplo, o Zé Gabriel, volante, que pode ser utilizado como zagueiro, ele está regularizado. O goleiro House, ele está regularizado também. E aí tem o Davi Gabriel, lateral, regularizado, aí já temos 3. O jogador Marcelo Aju, que já pertencia ao Esporte Clube do Recife, zagueiro, deve fazer inclusive a sua estreia nesta quarta-feira. Ele é outro atleta que está regularizado. Então o Sport tem pouquíssimos jogadores no seu elenco que estão aptos para a partida de quarta-feira. Então a gente vai ter que ficar de olho no bid hoje
e no mais tardar amanhã até 7 da noite, que é quando o Sport vai ter condições de regularizar quem vai jogar, né? Hoje, nessa madrugada, já chegando o Yuri, meia contratado junto ao Mirassol, o atleta vai realizar exames médicos e físicos e aí vai ficar à disposição, mas tem a questão física. Então, se ele não estiver bem fisicamente e não estiver, obviamente, regularizado, ele não atua na partida de quarta-feira. Só para fechar a lista aqui de regularizados, que eu citei apenas 3, o goleiro House, o volante Zé Gabriel, que vai ser zagueiro, né? O Zé Roberto, atacante, que está recuperado de uma cirurgia no joelho, o meia Max Alves, o lateral Davi Gabriel, além do Márcio Goiano e o Roger Silva, são os jogadores que estão regularizados. Hoje à tarde, o BID da CBF deve trazer novidades em relação a jogadores que o Sport ainda não regularizou e aqueles que possivelmente o Sport esteja fechando o contrato, porque o Leão da Praça da Bandeira ainda precisa contratar e muito, não só para o Pernambucano, como também para as demais competições, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. Maílson. Eu queria que você falasse sobre esse novo meia que se apresenta ao CT do Sport. Iago Felipe, é o que eu falei agora há pouco, citei Yuri, mas é Iago, troquei o nome dele. Jogador que pertence ao Mirassol, está no Esporte Clube do Recife, ele que já chega para fazer exames médicos e físicos, vai chegar tranquilo já nesta terça-feira, se apresentando pela manhã no CT José de Andrade Metz, vai assinar contrato e certamente vai ser anunciado de forma oficial como jogador do Esporte Clube do Recife. Faz 2 semanas que o Iago Felipe e o Sport negociavam essa vinda dele para o Recife, ele que já vestiu a camisa do Bahia e do Vitória. A avaliação que eu faço é a seguinte: ainda que o Sport tivesse a possibilidade de colocar um time misto, né, mesclar ali os garotos com os recém-contratados, eu não acho que a equipe iria melhorar, sabe, para equiparar competitivamente com o Náutico. Porque a vantagem que o Náutico tinha para aquele clássico, ela saltava aos olhos. Veja, o Náutico teve pré-temporada, o Sport não teve. O Náutico manteve a base, o Sport não. O Náutico manteve o comando técnico, o Sport trocou. O Náutico tem um modelo de jogo, o Sport não tem. O treinador chegou agora, não sabe nem qual é o time que ele joga, né? Nem os contratados dele, completos ainda, ele tem. Então, quer dizer, ainda que o Sport pudesse fazer uma equipe mesclada, eu acho que o Náutico teria uma vantagem competitiva. E a melhor possibilidade que o Sport realmente tinha era tentar usar a vantagem de algum entrosamento entre os meninos para disputar o clássico. Eu acho que a estratégia usada pelo Sport no clássico é que não foi a estratégia adequada. E aí eu explico. Não é que os meninos não tinham condição de jogar no clássico, mas eu acho que a estratégia que deveria ter sido montada era uma estratégia diferente daquela que foi montada contra as equipes intermediárias. Eu acho que o desempenho dos meninos foi muito bom contra o Retrô e talvez por isso tenha passado a ideia de que eles poderiam jogar de igual para igual com o Náutico. E assim, foi uma ideia ilusória. E eles tentaram fazer isso e simplesmente não conseguiram. E não conseguiram porque o Náutico é uma equipe calejada, com todas essas questões, né, de pré-temporada, de ajuste, de modelo de jogo, de manutenção de um comando técnico, de rodagem. Então, não é que você precisaria botar todos os meninos só para defender, mas eu me preocuparia, enquanto treinador, tá? Se eu tivesse ali naquele comando, de montar uma estratégia para, primeiro, conter o adversário, que jogava em casa e tinha a torcida toda ali, na expectativa de que ele aplicasse uma goleada contra um time de garotos. E não tentar botar esses garotos para jogar, né, para tentar igualar. É um clássico, vamos lá. Cara, não é um clássico sub-20 contra sub-20. Houve um momento no jogo, Carlos, eu estava acompanhando a partida, depois que o Náutico faz o 2-0, né, que houve um momento que eu olhava para o banco e me perguntava:
Peraí, o Alexandre não vai chamar ninguém? Ele não vai pedir para um menino desse cair? Porque, cara, o jogo tava tomando uma direção, poderia ter sido uma goleada muito maior. Precisava acalmar, parar. Para aí. Vem cá. Ó, vocês estão vendo aí? Não é para jogo, não. É para segurar. Atenção. Sabe? Quer dizer, os meninos entraram numa pilha de querer jogar, de querer ganhar, é clássico, eles têm uma vivência no clube, querem honrar a camisa e tal. Cara, pra mim, eu acho que eles todos estão absolvidos. Todos. Todos eles. E o Adriano, aplausos para ele, porque não fosse ele, o placar poderia ter sido mais dilatado. Mas eu acho que a estratégia foi mal construída, tá? E eu acho que faltou ao treinador, em determinado momento do jogo, fazer o jogo mudar de aparência, porque faz parte da ideia dos meninos, falta experiência, sabe? Para dizer, opa, peraí, vamos conter aqui, peraí, não pode dilatar, entende? Você tem que entender a sua limitação, você tá com um time de garotos ali, então chama o menino, opa, pera lá, vocês estão querendo responder, mas não dá para responder. E eu acho que se o jogo, desde o início, se a estratégia fosse dificultar para o Náutico, não tentar jogar, dificultar, o resultado, não é que o Náutico não teria vencido, eu não tenho como dizer aqui, o Náutico não venceria o jogo, não é isso. Mas eu acho que o Náutico teria mais dificuldade e acho até que o time de garotos poderia reverter o ambiente desfavorável jogando aquela torcida e a pressão desse time profissional na ausência de um gol. Então, os caras tentando. Torcida do Náutico ia ficar impaciente. Peraí, time de menina vocês não conseguem fazer. Então, eu acho que a estratégia foi mal construída, tá? Com todo respeito ao trabalho do Alexandre, né, que conhece esses meninos, mas eu teria ido por um outro caminho e acho que faltou também, em um dado momento do segundo tempo, chamar os meninos para que eles entendessem que não era para responder, era para evitar que o placar se dilatasse ainda mais. Segunda-feira de muito trabalho. O Sport realizou trabalhos pela manhã no CT José de Andrade Médici. Me refiro ao time principal, tá? Que agora o técnico Roger Silva vai fazer finalmente a sua estreia nesta quarta-feira, à Ilha do Retiro, diante da equipe do Decisão. E o time rubro-negro, o time principal, considerado principal, treinou hoje pela manhã, trabalhos de academia, depois um trabalho técnico-tático. Nesta terça-feira tem o último treinamento e, na sequência, o jogo da quarta-feira. O Leão da Praça da Bandeira, que vem de uma derrota diante do Clube Náutico Capibaribe, todos acompanharam ontem o Clássico dos Clássicos, perdeu por 4-0, mas era o time considerado base, era o time sub-20. E o técnico Alexandre Oliveira acabou se despedindo do Campeonato Pernambucano da Série A1 e vai tocar a vida agora com o sub-20 nas categorias de base, e o Sport agora vai entrar com o time principal. A questão é, que time principal? Porque o time do Sport tem pouquíssimos jogadores que estão regularizados. Então, acabei de olhar no BID, Thaís, e estou vendo aqui um contrato com o Denis, que é goleiro da casa, né? Já vem crescendo aí prata da casa. O Denis, ele teve o seu contrato definitivo publicado hoje no BID, está regularizado. Assim como o Rolls está regularizado. O Adriano é da base. Aí resta a dúvida para saber qual é o time que vai entrar em campo no próximo domingo. A questão é a seguinte: vou trazer aqui uma lista de atletas que estão disponíveis, tá, para ficarem aptos para o jogo. Porque de regularizados, nós temos no Sport e liberados para a estreia: goleiro House, lateral esquerdo Davi Gabriel, o volante Zé Gabriel e o meia Max Alves, tá? O zagueiro Marcelo Benevenuto ainda está acertando com o Sport. Os últimos detalhes da liberação junto ao Fortaleza estão sendo tratados. Fortaleza, que é o dono dos direitos econômicos do atleta, e só depois dessas pequenas pendências serem resolvidas é que ele vem para o Recife
para acertar de vez e assinar contrato com o Sport Clube do Recife. Ele ainda não está oficializado. Então, vamos lá. Falei dos regularizados, vamos totalizar aqui o elenco do Sport, até para o torcedor saber como o Roger Silva pode montar esse time. Goleiros: Raus, Thiago Couto e Denis. Thiago Couto não resolveu a situação com o Vitória, e aí o Sport ainda tem esse jogador na casa. E o Denis, que eu acabei de dizer, foi regularizado. Zagueiros: Ramon Menezes, Marcelo Aju. 2 zagueiros o Sport tem no time principal. Para compor o banco, vai ter que puxar da base. Laterais: Felipinho, Davi Gabriel e Matheus Alexandre. Volantes: Zé Lucas, Zé Gabriel, que inclusive pode ser testado como zagueiro, Luciano e Adriel. Adriel, inclusive, é prata da casa, Leões da base. Meias: Max Alves e Iago Felipe. Iago Felipe ainda não foi regularizado. Está aguardando essa regularização. É um jogador que essa regularização pode sair até esta terça-feira, amanhã. Ele já chegou para fazer exames médicos e físicos e a diretoria espera que ele tenha condições de atuar contra a decisão se for regularizado. Mas aí tem que ver a questão física também. E falei do Iago Felipe, Max Alves já estava na casa. Então, é tranquilo esta relação. O Max Alves, que desde a semana passada já vinha treinando. Atacantes: ainda não se desfez do Barleta, mas deve se desfazer. Gustavo Coutinho, Zé Roberto, Gustavo Maia, Marlon Douglas e Dieguinho. Dieguinho já estava na temporada, né? Já é um atleta que veio da base. Marlon Douglas ainda não está regularizado. Então, são esses os jogadores que estão no elenco do Sport Clube do Recife. E é daí que vai sair o time do Roger Silva. Então, para a gente deixar bem esclarecido, Miguel, esse ponto, o jogo no Clássico diante do Náutico foi a última partida do elenco todo como sub-20 atuando, Miguel? Sim, oficialmente sim. A base não vai atuar mais no Campeonato Pernambucano, vai ser o time considerado principal. Agora, não significa dizer que o Roger não puxe alguns atletas para o elenco principal. É isso que eu queria saber, Miguel, porque se tem alguma previsão ou se já teve alguma conversa, até na coletiva também, se foi dado algum indício até de quantidade ou nomes que possam a ser relacionados para essas próximas partidas. Algo já foi dito quanto a isso? Nomes não foram divulgados, porém o Alexandre Oliveira disse na coletiva ontem que já estava tendo, na verdade, uma série de conversas com o Roger Silva e que nesta segunda-feira também iria dar sequência nessa tratativa, nessas conversas, para definir quem do elenco sub-20 vai ser promovido para o profissional. Mas se a gente olhar aqui o elenco atual que tem o Sport, por exemplo, só tem 2 meias e apenas um está regularizado, Max Alves e Iago Felipe. O Iago Felipe praticamente chegou agora. Max Alves já está desde a semana passada. Então, possivelmente vai ter que ter um meia aí para preencher o elenco, tá? Até para ficar no banco de reservas. Atacantes: citei Barleta, mas é uma situação ainda indefinida o futuro dele no Sport Clube do Recife. A não ser que as coisas tenham mudado e o Sport não divulgou. Porque o Barleta, ele tinha um salário alto e era um jogador que nem estava interessando no plano aí do Sport de permanecer com ele. Gustavo Coutinho era outra situação. Zé Roberto, este já estava na casa porque estava se tratando de uma cirurgia no joelho. Gustavo Maia. Marlon Douglas foi o primeiro contratado, ainda não está regularizado. E Dieguinho é prata da casa. Aí vamos lá. Zagueiros, só tem 2. Ramon Menezes e Marcelo Aju. Vai ter que puxar da base para compor o elenco. Até a base vai ser primordial. Oi? A base vai ser primordial nessa postura do Sport para essa temporada, Miguel. Certamente.
Isso enquanto o Sport não termina de fechar o seu elenco de contratados, né? Porque o Sport não parou de contratar. A questão é que está difícil trazer um jogador sem se livrar daqueles jogadores que o Sport não vai contar na temporada 2026 e sem resolver as pendências financeiras. Então, o Roger Silva tem um desafio enorme, que é fazer do limão a limonada. Poucos jogadores no elenco, me refiro aos contratados, poucos reforços, alguns jogadores que interessam da temporada passada, mas que são pouquíssimos, e aqueles jogadores que o Sport ainda não conseguiu se livrar, que aí é uma questão muito mais administrativa do que do próprio treinador. Bem, a gente pensando nesse elenco do Sport para 2026, mais 2 atletas acertando a saída do Leão, Miguel? Pois é, enquanto a gente está falando aqui dessa tentativa de montagem de time, tem jogador saindo do Sport Clube do Recife, sim. O Leão da Praça da Bandeira está se desfazendo aí, acertando o distrato com o Lucas Cal, não é mais jogador do Sport, fora dos planos para esse ano de 2026. Chegou a um acordo com o Sport para essa rescisão de contrato. O contrato dele era até o final desta temporada 2026, tá? E aí ele não se reapresentou para a pré-temporada, estava aguardando o desfecho contratual com seu staff, e aí vai seguir para novos projetos, tá? Inclusive, o Sport já vem também tratando com outros jogadores que não interessam também esse modelo. O modelo de distrato, né, me refiro. O Lucas Cal, para quem não lembra, chegou em agosto do ano passado, veio do Al Riyadh, da Arábia Saudita, onde lá ele tinha feito 31 jogos e marcado 3 gols com 2 assistências. Aí no Sport ele fez 13 jogos e deu 1 assistência. Começou como reserva, mas terminou o ano como titular, o Lucas Cal. Outro que também não vai ser aproveitado pelo Roger Silva é o Pedro Augusto. Pedro Augusto ainda não conseguiu chegar num acordo financeiro para acertar essa rescisão, porque ele estava em definitivo no Sport Clube do Recife, depois de reincidir lá com Fortaleza na temporada passada. O contrato dele também vai até o final deste ano. Fez 13 partidas com a camisa rubro-negra, nenhum gol, mas Pedro Augusto é outro que não deve ficar na Ilha do Retiro. Então, mais 2 atletas que deixam aí o Sport Clube do Recife. E aí, hoje também os portais de notícias também citam a situação do distrato de Lucas Lima, né? O meia que também está de saída do Sport. Essa rescisão contratual chegaram aí, Sport e staff do atleta chegaram num acordo hoje e agora ele está livre para atuar em outro clube. Agora, eu estou de olho no bid aqui, mas a rescisão do Lucas Lima ainda não saiu. Deve sair nos próximos dias. É outro jogador que tinha contrato até o final deste ano, mas aí o altíssimo salário, cerca de R$400 mil, não tinha condições nenhuma do Sport bancar esse atleta aí em 2026. O Leão tentou uma redução salarial, ainda acertou algumas exigências que o jogador teria feito. Muita gente até brincava na internet, né? Pediu toalhas brancas, pediu champanhe no vestiário. Não era nada disso, era pura brincadeira. Agora, algumas exigências foram feitas, o Sport, inclusive, se comprometeu em atendê-las, desde que o salário fosse reduzido, mas ainda assim o Lucas Lima disse não. Ele recusou as propostas feitas pelo Sport, a redução era de 50%, o cara ganhava 400 mil, ia ganhar 200 mil e ainda não aceitou a proposta do Sport Clube do Recife. E aí ele vinha por empréstimo do Santos, né? Vocês lembram na temporada 2024, acabou ficando aí quase 3 temporadas no clube, e aí nessa passagem, né? Nessa última passagem, e vai embora ao todo com 154 jogos, 17 gols e 34 assistências. Lembrando que ele já tinha outras 2 passagens pelo clube rubro-negro. Miguel, qual o próximo jogo do Sport? E tá acontecendo uma promoção de ingressos, né, Miguel? Tem sim, o próximo jogo é contra o Decisão, na Ilha do Retiro, nesta quarta-feira à noite, e tem promoção para as mulheres. Atenção, porque Mário torce pelo Náutico, né? Porque Mário torce pelo Timbu, tá feliz. Porque falou em mulher, eu já pensei na promoção para ele. A questão é a seguinte. Rapaz. Mulheres e crianças de até 7 anos e 11 meses, né?
vão entrar de graça na arquibancada frontal, tá? Arquibancada frontal, que é uma belíssima visão de jogo ali no estádio Mar da Costa Carvalho, Ilha do Retiro. Mulheres e crianças de 7 anos e 11 meses entram de graça, tá? E aí, nesse setor, para outros setores do estádio, as mulheres vão pagar ingresso, mas as crianças que têm 7 anos e 11 meses, não. E aí, crianças para todos os setores, nessa faixa etária que eu citei agora, entram de graça. As mulheres entram de graça na arquibancada frontal, então é uma forma aí do esporte levar o torcedor, a torcedora rubro-negra, para acompanhar esta partida que vai ter, logicamente, transmissão aqui da Transamérica TMC. E aí eu já passo a agendinha do futebol do Esporte Clube do Recife, que agora é com o Roger Silva, até para o torcedor se familiarizar. Nesta quarta rodada tem o Decisão na Ilha do Retiro, o jogo é 7 da noite, tá, galera? 7 da noite é o jogo e já saiu até a arbitragem, Thaís. Tiago Nascimento dos Santos vai ser o árbitro dessa partida, auxiliado pelo Diego Cavalcante Pereira, o João Henrique de Oliveira Lima, o bandeirinha número 2, Pedro Victor de Melo Souza é o quarto árbitro para Esporte e Decisão, quarta-feira, 7 da noite na Ilha do Retiro. Quarta rodada. Na quinta rodada, o Esporte enfrenta no sábado, 5 da tarde, na Ilha do Retiro, a equipe do Vitória. Jogo também confirmado e não vai mudar de local. Ilha do Retiro, 5 da tarde, no próximo sábado, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano. Na sexta rodada, o time do Roger Silva enfrenta o Maguari, jogo que está marcado para o Arthur Tavares de Melo, esse pode até mudar, 7 da noite, até por conta da questão da iluminação. Maguari Esporte está marcado no Arthur Tavares de Melo na quarta-feira, 28, 7 da noite, mas não duvide se esse jogo mudar de local. E na última rodada tem o clássico contra o Santa na Ilha do Retiro, no sábado, dia 31, 4h30 da tarde.